Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e estarei com vocês nessa aula de número 10. A nossa aula de número 10, ela tem como objeto de conhecimento direitos de cidadania, civis, políticos, sociais e difusos. E o detalhamento da nossa aula é o seguinte: estudo das diferentes dimensões dos direitos de cidadania, civis, políticos, sociais e difusos, e sua relação com a construção da democracia e da justiça social, análise histórica da conquista desses direitos e reflexão sobre sua efetivação e desafios no Brasil contemporâneo. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, vamos começar a nossa aula falando de um conceito importante, né, para o reconhecimento dos direitos, que é exatamente a teoria, né, do reconhecimento. E aonde nasce, né, essa teoria do reconhecimento? Vamos ver o seguinte: a teoria do reconhecimento, né, de Axel Honneth, surgiu na Alemanha sob influência das ideias do jovem Hegel, né, no contexto da chamada teoria crítica. Então, esses pensadores que vão aí na escola de Frankfurt, né, vão discutir essa questão da teoria crítica, então vai nascer esse conceito aí chamado de teoria do reconhecimento. E a gente vai ver o que é isso. Vamos lá, então? O teórico aí, o Axel Honneth, parte da ideia de que a interação entre os sujeitos é fundamental para a formação da identidade e da justiça social, e que essa inter-relação se dá através do conflito. Então, a sociedade, como nós vimos, é uma sociedade conflituosa, porque é uma sociedade de classes, né? Então, existe o conflito dentro da sociedade. Então, nesse processo, acontece um mútuo reconhecimento, primeiro, de si, né, enquanto sujeito, e do outro, como seu igual, e ao mesmo tempo diferente. Veja que interessante, né, a discussão que esse teórico traz, né, da questão da teoria do reconhecimento. A gente precisa se reconhecer enquanto pessoa, enquanto sujeito, mas reconhecer o outro, né, como seu igual, mas também como diferente, né, como é diferente de você. Interessante, né? Então, vamos lá. O reconhecimento e as mudanças sociais. A mudança ocasionada pelo contato com o estranho é que instiga as lutas por reconhecimento, percebendo que o conflito e o reconhecimento se condicionam um ao outro, impulsionando as mudanças sociais que os indivíduos tanto almejam, né? Então, você vai se perceber dentro da sociedade como sujeito, vai reconhecer o outro, né, também como sujeito, como seu igual, mas ao mesmo tempo diferente. E aí, desse conflito, nessa busca, nessa relação, que vai, então, haver esse processo de mudança da sociedade, porque as pessoas vão buscar se reconhecer, né? Reconhecer os direitos que ela tem na sociedade e lutar por eles. Vai, então, buscar, né, a luta pelo reconhecimento. Então, exatamente isso, né? A luta pelo reconhecimento de si, enquanto sujeito, que vive numa determinada sociedade, né? Então, ele vai se perceber como sujeito de direitos e de deveres, né? E ele, então, vai buscar esse processo aí de luta, e exatamente isso vai trazer as mudanças na sociedade. E aí, o teórico que nós estamos vendo, né, o Axel, ele vai dizer o seguinte, que existem 3 esferas, ele classifica 3 esferas do reconhecimento. Primeira esfera, que ele chama a esfera do amor, né, que é da afetividade, da proximidade, né, da família, né? Então, vejam lá. Então, nessa primeira esfera, o reconhecimento recíproco
ocorre entre pais e filhos e está intimamente ligado às etapas de dependência absoluta e dependência relativa, o que possibilita o desenvolvimento da autoconfiança. Então, dentro desse processo, né, da intimidade, do amor, você vai, então, construindo a sua autoconfiança, porque você vai, então, se reconhecendo dentro daí do processo familiar. Né? Você vai, então, crescer na sua autoestima. E aí ele traz uma segunda esfera, que ele chama de esfera do direito. Né? Vejam lá. Nessa segunda esfera, né, que ele chama de esfera do direito, o reconhecimento ocorre quando o sujeito sai de seu contexto particular e ingressa em um contexto social ou universal, que é mediado por relações contratuais, ou seja, os sujeitos se reconhecem portadores de posse, pertencem ou percebem-se como proprietários e, principalmente, enquanto portadores de igualdade, possuindo, portanto, direitos iguais perante a sociedade. Vejam lá, então aqui nessa segunda esfera, né, você vai então perceber que você tem direitos. Se você vive numa determinada sociedade, esses direitos devem ser iguais para todos. E quando você percebe que uns têm mais direito do que outros, faz com que você vá em busca, então, desses direitos. Né? Então, ele chama de esfera do direito. Né? E aí, ele classifica uma terceira esfera, que ele chama de esfera da solidariedade social. Então, nessa terceira esfera, que é a esfera que ele chama de esfera social, ele diz o seguinte, que há uma estima social, a estima da solidariedade, né? A esfera da solidariedade, há uma estima social. As relações que ocorrem mediadas pela solidariedade, além de possibilitarem um respeito universal, quando fala de universal é de todos, né? Possibilita alguém se perceber como ser possuidor de suas particularidades, a serem socializadas com os demais membros de uma determinada comunidade. Né? Então vejam lá. Então esse é o chamado espaço da esfera da solidariedade social, certo? Onde nós vamos buscar, né, a ajuda aos outros. Muito bem. Mas nesse processo todo de reconhecimento, nós vamos ver o seguinte, que existe o desrespeito ao reconhecimento. Então, ele traz a questão do reconhecimento versus desrespeito. Então, dentro do processo dos direitos que as pessoas percebem que têm, eles vão perceber também que há uma violação desses direitos. Né? Então, de acordo com o autor, em contraposição às esferas de reconhecimento, existem 3 esferas, né, que eles chamam de desrespeito, que vão levar ao desrespeito, que são as seguintes: violação, privação de direitos e a degradação. Não é isso? Então, 3 esferas que vão levar ao desrespeito ao reconhecimento. Então, na concepção de Honneth, os conflitos sociais são uma forma de resistência à negação do reconhecimento, ou seja, ao não reconhecimento, o que leva ao resultado paulatino de superação. Quando os indivíduos, os sujeitos, se percebem que os direitos que lhes são devidos lhes são negados, eles passam, então, a reivindicar, a buscar esses direitos. Né? Então, o desrespeito, que a princípio nos parece experiências individuais, na prática, vai assumindo um caráter coletivo na busca por reconhecimento. Então, não é uma pessoa só que tem seus direitos desrespeitados. Esses direitos eles vão se ampliando
né, para outras pessoas da mesma forma, né? Muito bem. Então, vejam, é essa busca de reconhecimento, essa busca de você se reconhecer enquanto sujeito, cidadão, né, que leva à questão da cidadania. Não é isso? Essa busca, né, do reconhecimento leva à cidadania. Então, nós vamos ver aqui o que é a cidadania. Etimologicamente, o termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade, né? Daí, cidadão, ser o indivíduo morador da cidade, portador de direitos e deveres, né? Na Roma Antiga, era, né, o cidadão aquele que vivia na cidade, que tinha direitos e deveres. Na Grécia Antiga, o político, né, que vivia na cidade, na polis, daí a palavra político, que era o cidadão de direitos. Então, a palavra cidadania vem daí. Então, cidadania, ela é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, no caso de um Estado, e de possuir direitos e deveres resultantes dessa condição. Então, vejam lá, como é interessante essa questão. Cidadania é a condição de se reconhecer como membro de um grupo político, no caso do Estado. Então, nós brasileiros, vivemos no Brasil, nós somos cidadãos desse Estado. Então, dentro do Estado brasileiro, nós temos direitos e deveres. E quando esses direitos nos são negados, o que acontece? Se vai buscar, a busca do reconhecimento, de ser reconhecido como cidadão. Porque não existe cidadão pela metade. Só existe cidadania plena, né? Então você não pode ser cidadão pela metade. Uma pessoa que vive num Estado, mas lhe é negado a moradia, que lhe é negado a educação, que lhe é negado o transporte de qualidade, a saúde, então essa pessoa não está sendo cidadão completo. Então, ele vai buscar então ser reconhecido como cidadão, porque esses direitos lhe estão sendo negados. E é preciso que esses direitos estejam efetivados para que ele possa ser realmente cidadão, né? Então, vejam lá. A definição da filósofa alemã Hannah Arendt diz o seguinte: cidadania é o direito de ter direito. Observem aí como é interessante. O que é a cidadania? Podemos dizer que cidadania é o direito de ter direito, né? Então, nós vamos exatamente ser cidadão quando for reconhecido os nossos direitos, né? Quando nós pudermos ter os nossos direitos reconhecidos. Nós temos direito aqui a moradia de qualidade, nós temos direito a emprego, né? Nós temos direito à educação, à saúde, né? Então, se esses direitos não chegam a todos, então alguma coisa está errada dentro desse Estado, dentro desse território, certo? Muito bem. E aí a gente vai continuar ainda nessa reflexão da cidadania. Então, vejam lá, ter cidadania, né, de um país significa ser reconhecido como cidadão pelos que ali vivem, assim como você também os reconhece como cidadãos. Mas o que é ser reconhecido como cidadão, professor? Ser reconhecido como cidadão é ter os seus direitos garantidos e efetivados, né? Não dá para você ter dentro de um país, dentro de um Estado, pessoas que têm mais direitos do que outras, né? Então, existe cidadão de segunda classe? Não pode existir cidadão de segunda classe, só pode existir cidadãos. Então, esses direitos eles devem ser efetivados para todos de forma igual, né? Então, a gente se reconhece como igual e, ao mesmo tempo, como diferente. A gente vai respeitar o diferente, mas a gente vai buscar o direito de cada um, certo? Muito bem. Então, nesse processo de busca, né, da cidadania, a gente vai ver, então, alguns direitos que são importantes que a gente vai buscar para ser efetivados. Tem o direito civil,
direitos políticos e os direitos sociais. Né? Nós vamos, então, tratar desses direitos, que são direitos fundamentais dentro de uma sociedade. Certo? Vamos lá? Vejam lá. Thomas Humphrey Marshall, sociólogo britânico, identificou 3 tipos de direitos que formaram a cidadania moderna na Inglaterra, mas que também fundamentam a cidadania moderna hoje, em todos os lugares. É isso? Então, que direitos são esses? São o direito civil, né? Direito civil são aqueles que permitem aos cidadãos exercerem a sua liberdade individual. Que liberdade é essa individual? Liberdade de expressão, liberdade religiosa e a liberdade de iniciativa. Né? Os direitos civis, eles se consolidaram a partir do século XVIII. Então, direito de expressão, isto é, eu posso falar o que eu penso, porém, veja, cada direito existe um dever. A liberdade de expressão não lhe dá o direito de falar, incriminar a pessoa sem você ter prova, né? Então, você pode falar, mas você vai ter que arcar com o quê? Com a consequência. Qual é a consequência? Provar. Se você não provar, você vai ser, então, penalizado. Então, o nosso direito também religioso, eu tenho o direito de ter a minha religião, mas eu tenho que respeitar a religião do outro, porque o outro também tem direito, né, de ter a sua religião. Então, por isso, é importante o respeito religioso. Né? Não é só a minha religião que é boa e as outras não prestam. Então, cada um tem o direito de expressar a sua religião. E o direito de iniciativa. Eu posso, então, sair de uma cidade para outra, abrir um negócio, fazer isso, fazer aquilo, né? Então, o direito de iniciativa, certo? E os direitos políticos? São os direitos que permitem ao cidadão participar do exercício da vida política. Como é que eu participo da vida política? Votando, sendo votado, né? Então, eu posso me colocar à disposição, né, da população para ser um cargo eletivo. Então, qualquer pessoa que esteja, né, com as condições, seja maior de 18 anos, ele tem direito de se colocar, se filiar a um partido político, porque no Brasil você só pode participar de eleições se você for filiado a um partido político, você pode se filiar, se colocar à disposição, tanto para votar ou para ser votado, né? Esse direito, os direitos políticos, esses direitos, eles foram consolidados aí no século XIX, né? Então, os direitos políticos. E depois, mais o terceiro direito, trazido aí pelo pensador, que são os direitos sociais. Então, esses direitos sociais são aqueles que garantem ao cidadão o mínimo de bem-estar econômico e vida digna, dentro dos padrões do país e da época em que se vive, em que ele está vivendo. Por exemplo, que direitos sociais são esses? Direito à educação de qualidade, direito à saúde, né? Direito à seguridade social. O que é a seguridade social? É para você trabalhar a vida toda, quando você fica, né, com a idade avançada, você tem direito a uma aposentadoria, né? Então, a seguridade social. Muito bem. Esses direitos, né, eles ganharam força a partir do século XX. Então, aí nós vimos esses 3, né, direitos, certo? Vamos, então, agora para uma frase de reflexão importante sobre a questão da cidadania. Vamos lá? Vejam lá. Cidadania é uma condição que permite a participação de todos como iguais na discussão política e, ao mesmo tempo, uma reivindicação de que todos participem da herança comum da sociedade. Anote essa frase. Vamos repetir essa frase aí, que ela é muito importante, né? Vejam lá. Cidadania é uma condição que permite a participação de todos como iguais, frisem isso aí,
na discussão política e, ao mesmo tempo, uma reivindicação de que todos participem da herança comum da sociedade. Né? Então, vejam lá, a sociedade, no caso aqui, a nossa sociedade é o Brasil. Né? Então, nós somos brasileiros, somos cidadãos brasileiros. Então, dentro da sociedade brasileira, nós temos direito da discussão política, mas nós temos direito também da herança comum. O que é a herança comum? É tudo aquilo que foi produzido por todos os brasileiros. Né? A riqueza que se produziu no país, ela deve ser de todos, né? É uma herança de todos. Daí a cidadania só existir com os direitos garantidos. Muito bem. E aí nós vamos agora para um outro momento da nossa reflexão, que é a luta por reconhecimento e justiça social. Não é isso? Vamos lá, então. A luta pela cidadania é o cadinho, né? É ali onde foi forjado, né? Onde se forja os cidadãos. A cidadania se forma na luta, né? se forma nesse embate, na busca, porque não existe cidadania que alguém te dá. Não, eu ganhei uma cidadania. Ninguém ganha cidadania. A cidadania se conquista. Né? A cidadania é uma conquista. É interessante que isso fique bem claro. Né? A cidadania é uma conquista, quando nós vamos, então, na busca desse reconhecimento de justiça social. E aí como é que se faz isso? Os movimentos sociais, eles são o espaço e o lugar de luta para que os cidadãos exijam do Estado o reconhecimento de direitos que compõem a cidadania. Vejam lá, então os movimentos sociais são legítimos, né? Porque eles só vão existir quando esses direitos eles não são reconhecidos. Quando não há justiça social, quando os direitos não são, todos aqueles direitos que nós vimos lá atrás, né, não são garantidos. Então, os movimentos sociais surgem. Né? Por exemplo, não existiria movimento social dos trabalhadores sem terra se o Brasil tivesse feito uma reforma agrária, que é a redistribuição da terra para quem trabalha, como outros países fizeram, né? Estados Unidos, México. Então, em vários países do mundo houve a reforma agrária, que é exatamente esse processo de redistribuição das terras, porque as terras ficam concentradas na mão de poucas pessoas. Então, os movimentos eles são legítimos. Né? Segundo a filósofa norte-americana Nancy Fraser, há uma distinção entre os dois tipos de luta empreendida pelos movimentos sociais. Ela diz que existem aqueles movimentos que lutam pela redistribuição e existem os movimentos que lutam pelo reconhecimento. Né? Então ela traz essa filósofa traz essa distinção aí dos movimentos sociais entre os que buscam redistribuição e aqueles que lutam por reconhecimento. Então vamos ver então como é que se dá isso aí. A luta por redistribuição. Os movimentos que lutam para corrigir ou eliminar o que acreditam ser injustiças econômicas e sociais, esses movimentos são movimentos que lutam por redistribuição. Né? Os movimentos, aí, o movimento dos trabalhadores sem terra, os movimentos sindicais, né? Então, as lutas sindicais por melhores salários e condições de trabalho, né? Eles estão, então, buscando o quê? Redistribuição. Então, há um trabalho, você trabalha, né? E nesse trabalho você gera riqueza. Tanto os trabalhadores como os empresários, eles juntos, né, no processo de produção, vão gerar riqueza. Mas essa riqueza ela precisa ser redistribuída. Né? Então, vejam, a luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, do MST, que reivindicam reforma agrária, são também movimentos chamados de redistribuição, porque eles lutam pela redistribuição da terra. Então, ficou claro aqui o que é o movimento de redistribuição, aqueles que lutam para que haja uma redistribuição da riqueza produzida, né, no país. E, segundo a filósofa, ela diz assim que há outro tipo de luta, que é a luta por reconhecimento. Então, existem movimentos que lutam por reconhecimento. Então, vejam,
Os movimentos que lutam para corrigir ou para eliminar injustiças culturais, como, por exemplo, a humilhação, o desrespeito e a negação de direitos de pessoas de determinados grupos, são lutas, são movimentos que lutam por reconhecimento. Então, entre esses movimentos, nós vamos colocar alguns aqui, que são lutas por reconhecimento. O grupo do movimento LGBTQIA+. Esse movimento luta contra a homofobia, né, e a favor da livre expressão sexual. Lutam também, né, do reconhecimento do casamento civil entre homossexuais e para que a sociedade os aceite como cidadãos que têm direitos a serem diferentes, desde que não prejudique outros cidadãos. Lembram lá no início, quando nós estávamos falando aí da luta por reconhecimento aí do teórico, né, do Axel, ele dizia isso, né, Roné? Ele dizia o seguinte, né, que você se reconhece como sujeito, reconhece o outro como sujeito, mas ao mesmo tempo que você é igual, você é diferente. E então precisa que haja esse respeito pelo diferente, né? Então a gente vai pontuar aí o movimento LGBTQIA+. Outro movimento, temos aí, segundo Nancy Fraser, né, ela diz o seguinte: existem alguns movimentos que envolvem a luta por redistribuição como por reconhecimento, que ela os chamou de movimentos bivalentes, né, que são o movimento feminista, o movimento negro e o movimento indígena, né? Então chamou de movimentos bivalentes. E também temos os chamados movimentos ou direitos difusos. Dentro desse conjunto, dessa gama de direitos, ela diz que existem os chamados movimentos difusos. Vamos ver então? Vejam lá. O que são os direitos difusos? São aqueles que possuem natureza indivisível e dizem respeito a uma massa indeterminada de pessoas que não podem ser individualizadas. Difícil, professor? Não, não é. Vejam lá. Que direitos são esses? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito tipicamente difuso. Por quê? Porque afeta um número incalculável de pessoas que não estão ligadas, né, entre si por qualquer laço ou qualquer relação jurídica pré-estabelecida. Esses direitos são direitos difusos. Por quê? Porque é um direito amplo, né? O direito de você ter um ambiente ecologicamente saudável é um direito que afeta não só a mim, né, não só o meu vizinho, mas afeta muita gente, né? É um direito que vai abranger muitas pessoas, milhares de pessoas, né, no mundo todo. Então, elas são chamados de direitos difusos. Muito bem. Então, a gente fica por aqui e esperamos nos encontrar numa próxima aula.